Boa tarde, meu povo. Estamos aqui pelo canal da Contribuinte TV, entrando mais uma vez com o nosso React, que é quando a gente comenta o que de melhor aconteceu aí no Mato Grosso do Sul, em Campo Grande, no Brasil e até no mundo, né, com tudo que vem acontecendo aí. Então, quero desejar boas-vindas a todos e cumprimentar aqui também meu parceiro de bancada, Alisson Leguizamon. Boa tarde, Alisson. Boa tarde, quase boa noite, Maicão. Mandar um beijo especial para os nossos telespectadores. E lembrando que hoje no nosso React vai ter muito assunto interessante, principalmente porque a nossa deputada, Camila Jara, ela iniciou um novo ramo, Maicão. Agora está ingressando para o MMA. Brincadeiras à parte, ela acabou agredindo o nosso querido deputado federal Nicolas Ferreira, lá de Minas Gerais. E, além disso, teve outro deputado também que agrediu o jornalista Guga Noblar. Então, eu acho que o Congresso deveria fazer uma parceria com o UFC, visto que está todo mundo um pouco descontrolado lá, Maicão. Exato, o povo tá numa sintonia lá que só por já, hein? Só por Deus, porque... Beleza, o clima tá tenso e tem que estar mesmo, né? A gente está vivendo aí um estado de recessão, na minha opinião, de muitas pessoas com tudo que vem acontecendo aí no Brasil. É nessa hora que as pessoas se posicionam, né? Quem defende isso, quem é contra, quem defende por ocasião. Enfim, uma série de acontecimentos que a gente vai comentar aqui rapidamente, Alisson, a gente trouxe aqui porque no Brasil realmente aconteceu muita coisa. O bicho tá pegando. Aqui no estado do Mato Grosso do Sul, algumas coisas só, porque estão voltando de recesso, né? Mas uma das coisas que eu quero dar destaque, passando a bola para você, é que o governador Eduardo Riedel admitiu crise financeira. E anunciou um corte de 25% no custeio. Ó. Em meio ao agravamento da crise fiscal que atinge o estado do Mato Grosso do Sul, o Riedel anunciou um corte das despesas do governo e o ajuste será feito por meio da redução de 25% no custeio da máquina, atingindo todas as secretarias sem exceção, como forma de enfrentar a queda da arrecadação e manter o ritmo de investimentos estratégicos no estado. O decreto de contingenciamento foi publicado, né, no Diário Oficial no início da semana. Eu quero saber, Alisson, o que você acha disso aí, desse corte do governo Riedel? Maicon, o que me chamou muita atenção foi que a gente trabalha como profissionais da imprensa, diariamente a gente costuma acessar diversos noticiários de notícias, jornais online, e consecutivamente aparecia que o governo do estado estava tendo superávit, que a arrecadação do estado ia aumentar em sei lá quantos milhões, que o governador estava transformando o Mato Grosso do Sul no estado mais próspero. Inclusive, saiu até num ranking de avaliação econômica que o Mato Grosso do Sul era o estado que mais cresceria neste ano. Na verdade, neste ano e no próximo ano. Mas, de repente, o governador anuncia que não é bem esse o cenário. O Riedel decretou quase em regime de urgência uma lei de corte de gastos para encurtar a máquina pública e impedir um possível aumento de imposto ou aumento de gasto da máquina pública. O que eu confesso que me pegou de surpresa, visto que o nosso governador, que é quase um CEO, Maicon, que a gente até brinca, diz porque ele é sempre um cara muito técnico, informal, sempre consecutivamente apontava um grande superávit no estado, um estado sempre rico e próspero, e não é bem essa a realidade. Então, com essa enxugada de gasto, acho que deve ter muitos setores que devem ser impactados já a partir desse ano, Maicon. A gente recebeu aí com muita surpresa, né, tendo em vista que a prefeita Adriane Lopes, no mês passado, ela anunciou também um corte de gasto na prefeitura e tudo mais. Agora o governador Eduardo Riedel, para nossa surpresa, porque na prefeitura, o que a gente sabe, que mesmo que tenha o discurso da oposição aí, que a Adriane Lopes já está há 3 anos, que ela herdou do Marquinhos, a verdade é que teve muitos investimentos no ano passado, ela foi reeleita, então assim, a gente entende que a prefeitura tem um pouco mais de dificuldades. Agora, o caso do governo realmente foi uma surpresa para mim, tendo em vista que a gente vive aí num momento onde o governador Eduardo Riedel, né, o Reinaldo, dizia que largou um governo bom para o Riedel, mas também a gente entende também que tem muitas crises que estão acontecendo a nível nacional. Então, assim, se for realmente um corte de despesas na máquina, no caso, gasto com servidor público, no caso, né, comissionados, gastos excessivos da imprensa, gastos de coisas assim que não envolvam, Alisson, educação, transporte, saúde, Perfeito. Beleza. Então, essa foi a nossa primeira notícia. Vamos ver como que vai estar
como que vai ser, né, realmente esse corte de despesa do RIDO. Ainda que no local, o Tribunal Regional Eleitoral, Alisson, rejeitou os embargos de declaração, né? A Adriane venceu no TRE por unanimidade, venceu, né? O Tribunal Regional Eleitoral rejeitou os embargos de declaração da acusação, que é formada pelo Partido Democracia Cristã e pelo PDT. E é isso. Tem alguma coisa a comentar sobre isso? Agora vai para o TSE, né? Se eles recorrerem, mas eu acredito que se tratando do PDT, que está o Marquinhos ali por trás, por mais que ele negue, eu acredito que eles vão até o fim, vai para o TSE. O que você acha? Concordo, Maicon. Acredito que deva sim subir para a esfera federal, lá para o TSE, mas acho muito difícil conseguir reverter, visto que já perderam 2 vezes, né? Então, eu particularmente acredito que de fato vão levar para o TSE, mas a oposição não deve ter o resultado que espera. E eu acredito que a Adriane sim termina o seu mandato. É isso aí, por enquanto, eu acho que não tem nada novo. E vamos falar bem a realidade. Hoje até o pessoal está dizendo, porque o Mike está falando baixo, né? Geralmente eu sou mais, tá tranquilo? Mais pilhado, sou pilhado da política, hein? É a voz mesmo que não está 100%. Não está 100%. Mas assim, eu quero dizer o seguinte sobre esse caso envolvendo a Adriane. E vou mandar a real, porque aqui comigo não tem essa. Tem essa aí de joguinho, de falar uma coisa assim imediata, que hoje em dia o pessoal é imediatista, né? Sim. E só tem um lado. Eu tenho todos lá. Vamos falar a realidade. Se for para seguir à risca esse processo aí envolvendo a prefeita Adriane Lopes, de compra de voto, o governador não tinha que estar no poder, o Lula não tinha que estar no poder, nenhum chefe de Estado tinha que estar no poder. Todo mundo tinha que ser caçado, porque existe sim compra de votos. Principalmente da forma que está sendo acusada a Adriane, porque não tem nenhuma prova contra ela. Não tem nenhuma prova, se for para... Até a denúncia que o capitão Contar fez quando perdeu as eleições para o Riedel, não tem nenhuma prova lá, o Pix do Riedel, o Riedel tratando, sim, que é o mesmo caso da Adriane, que seria o mesmo caso de todos os candidatos aí ao governo, principalmente quem tem a máquina na mão. Então, se for para analisar assim, à risca, os tribunais vão ter que derrubar todos os candidatos, que inclusive é isso que eu defendo, Alisson, não a queda desses prefeitos, governadores. O que eu defendo é uma eleição justa, que não existe eleição justa. Não existe divisão de fundo eleitoral justa. A gente viu nas eleições aí do ano passado o quão ridículo é isso. E até para os partidos moralistas, tipo o PL, que é dono do moralismo, PT, que é dono do moralismo para o lado da esquerda, eles mandam sim muito a mais para os candidatos favoritos. Por isso que eu também sou contra o fundo eleitoral. Então assim, o que eu penso? Se for para fazer uma reforma eleitoral, vamos fazer uma reforma eleitoral que é para seguir a risca, que aí um erro como esse, que estão apontando para o lado da Adriane, aí vai se cumprir para todos, mas é o que a gente sabe que não se cumpre, Alisson. Então não é que defendendo ou passando pano para compra de voto, eu estou dizendo que se for para seguir a risca, todo mundo tinha que cair. Então eu acho que a Adriane também deve terminar o mandato dela, até porque ela foi eleita democraticamente para isso. E quem perdeu, perdeu. Tenta concorrer a alguma coisa ano que vem. No caso, né, o ex-prefeito foi eleito vereador mais votado, faça a sua oposição. E na questão do PDT e do próprio Democracia Cristã, lancem candidatos ano que vem ao governo, a Estado. Foca no estadual já, porque a gente já está batendo na trave, né, iniciando esse segundo semestre aí. E é isso, mudando a pauta agora rapidamente, Alisson, que é uma pauta local também, mas já entrando meio que no nacional. Nesse pedido de impeachment aí do Moraes, que já tem as 41 assinaturas, que a gente vai falar também rapidamente, perfeito, aqui no Mato Grosso do Sul, dos 3, 2 já assinaram, né? Uhum. E a Soraya está sendo muito cobrada nas redes sociais por não ter assinado. Fora a Soraya, tem outros senadores assim. A Soraya hoje já é, claro, oposição ao bolsonarismo, né? Rompeu de vez. Mas assim, entre os senadores que mais estão sendo cobrados, um que me surpreendeu muito, está surpreendendo, é o Romarião, né? Romário. Que o Romário foi eleito no PL, é do PL, e é um cara que aparentemente não tem nenhum processo no judiciário, então tipo, não tem como falar que o baixinho tem amarra e medo, o baixinho não tem rabo preso. E entre ele, a Soraya, tem mais alguns outros que estão indecisos aí, mas é isso, Soraya e esse impeachment do Moraes. O que você acha? Você acha que vai prosperar? Porque o Alcolumbre... se for para seguir o regimento, chegou às 41 assinaturas, ele é obrigado a ler o pedido. Mas ele está deixando claro hoje, ele já deu uma sinalização ainda pior,
que esse pedido de impeachment não é prerrogativa da casa. Olha a loucura, falou que é prerrogativa do presidente. E que se depender dele, ele não vai ler, não vai assinar, não vai fazer nada. Mas vamos falar a verdade, Alice, passando a bola para você. Eu não sou aquele engenheiro de obra pronta que fica só no mas eles apoiaram. A gente tem que focar no hoje. Mas também focando no passado, o próprio PL apoiou o Alcolumbre. Vamos falar a verdade. O Bolsonaro, na época, alegou, e a família dele, que eles tendo o primeiro vice, tendo não sei o quê, comissões estratégicas, ajudariam em alguma coisa. A gente está vendo que, mesmo que o PL tem o atual vice-presidente da Câmara, o vice-presidente da Câmara falou que se o Mota não estiver lá, ele vai passar a anistia, se o Mota continuar enrolando. É importante a articulação política? Eu acho que é. Só que, acontecendo situações como essa, eu acho que o PL tinha um tamanho para tentar lançar um candidato de oposição. Eu não estou dizendo um Marinho ou uma Tereza. Pega um cara mais centrão, mas direi, por exemplo, o Nelsinho é a favor do impeachment. E é um cara que está ali no centrão. Para mim, já escolheram errado, porque com todo respeito, esse Alcolumbre já está na cara, que é um cara que deve não é pouco no cartório. Não é à toa que esses dias foram lá no suplente dele lá. Perfeito. Lá no estado dele, o cara tem um monte de processo. Então, nesse caso, eu acho que não é que ele está acordado com o Supremo. A gente sabe que é um jogo que acontece lá em Brasília e que o Alcolumbre sabe que se ele deixar passar isso, ele vai ser preso. É mais ou menos isso, Alisson, não? Eu acho também, Michael. Eu concordo com você e acredito que nas duas casas deve ser o mesmo sentimento. Tanto o Hugo Mota quanto o próprio Davi Alcolumbre já estão sinalizando que não tem nem a mínima vontade de assinar o impeachment do Moraes, de prosseguir até a questão da abuso de autoridade ou até a questão da anistia. O que eu vejo é, como você mesmo ressaltou e foi muito bem lembrado, o Bolsonaro, quando foi presidente, ele colocou o Alcolumbre lá, que era, na época, o nome que venceria o sistema corrompido, que era o Renan Calheiros, que era a indicação do PT, que foi até a época que saiu em diversos jornais que Davi venceu o Golias, e a verdade é que o Golias só trocou de corpo. O Davi continuou tomando na tarraqueta e, no fim disso tudo, mais uma vez agora, o Bolsonaro paga pelas suas escolhas erradas, que poderia, como a gente sempre lembra, ter escolhido 2 ministros para o Supremo alinhado com ele, não escolheu, e também não escolheu um presidente do Senado naquela época alinhado com ele, que ele também podia ter essa oportunidade e não fez. E preferiu sinalizar para o Centrão. E hoje o mesmo cara que uma hora, outrora, era seu aliado, é provavelmente o cara que vai enterrar o impeachment do Moraes. Exatamente, porque assim, o Congresso, vou falar bem a realidade para vocês que estão acompanhando a gente, cara. O povo difícil, hein? Sempre parece que pior, porque para mim, muita gente criticava o Pacheco aí, essa atitude do Alcolumbre, uma coisa é ele segurar, faz parte. Perfeito. O Senado tem outros projetos ali, mas outra coisa é o cara deixar claro, mesmo se tiver 80 assinaturas, ele falou. Ele falou que não... O cara tá desrespeitando a democracia, tá desrespeitando o sentimento do Senado hoje, porque a gente tem que lembrar o seguinte, não é só o impeachment do Moraes, não é só pelo fato da perseguição ao Bolsonaro. Olha o que o Moraes fez com o senador em atividade, com o Marcos Duval, ele colocou tornozeleiro num senador. Quanto que isso aconteceu na história da República? Você pode pegar até outra situação agora mais recente. O próprio fotógrafo que tirou a foto dele mostrando o dedo para a torcida que estava vaiando ele, foi demitido, né? Magicamente. Foi demitido. Então, assim, o Moraes já passou por cima de tudo que tinha que passar. Eu defendo, Alisson, que tem que ser pauta única o impeachment dele. Na minha opinião, não deve mais acontecer nada. O Senado tem que parar, a Câmara tem que parar. Enquanto não sair esse impeachment aí, eu acho que não deve dar andamento em projeto nenhum. Por isso que eu apoio até a ocupação dos deputados e dos senadores, que já acabou, né? Mas é isso, nesse caso do impeachment, eu acho que é inegociável hoje para o Brasil, porque a gente está falando de um cara, repito, para quem fica nessa, o contribuinte é bolsonarista. Não é só o Bolsonaro que ele está errando ali em várias coisas. Mas a gente pega situações como a do Marcos Duval. O cara é senador da República. E o Moraes simplesmente colocou uma tornozeleira no cara. Então, assim, tá passando a imagem para o mundo inteiro que o Moraes, além de não respeitar a Constituição, ele que é a autoridade máxima do país hoje. Que é a Suprema Corte, que são as principais autoridades do Brasil. Em várias situações. Recentemente aí o Moraes, a gente está falando aqui todas as semanas,
Recentemente, até na situação lá do IOF, ele se intrometeu. Então, assim, não tem mais respeito pelo Senado. E a gente vê que não tem porque pessoas como Davi Alcolumbre e Hugo Mota colaboram muito para isso. Mas, como eu falei, se existe uma oposição que hoje está ali tentando obstruir, que está ali fazendo essas ocupações que eu apoio, essa mesma oposição tem que parar de negociar com o Centrão. Ah, Mike, mas a comissão vai mudar agora, a opinião do Alcolumbre? E aí, qual que é o problema? Isso daí é uma crítica que eu faço à direita e ao bolsonarismo. Se você é o cara que critica o certo, porque quem criticou na época fala, pô, ó, PL fazer acordo com o Alcolumbre é inaceitável. Você ainda deu errado. Não, você não... Porra, será que não está claro que o Bolsonaro que não sabe fazer política? Eu falo isso sem peso na consciência nenhum. Porque se ele soubesse, ele teria sido reeleito. Vamos pegar a Adriane aqui, que eu sempre uso ela de exemplo. É uma pessoa que tem uma oposição forte aqui, não era tão conhecida, foi começar a ser conhecida, mas o peso da máquina e as coisas que ela fez ela ser reeleita. Bolsonaro perdeu com uma máquina, e a máquina nacional ainda, né? Não foi local. Então, tem coisas que não dá para passar pano. Eu acho que foi um erro grotesco você ter colocado um cara igual o Davi Alcolumbre no Senado, e agora a gente vai pagar por isso, né? Mudando de pauta, se passando para você aqui rapidamente, eu queria que você falasse da decretação da prisão preventiva do Bolsonaro. Prisão preventiva não, prisão domiciliar do Bolsonaro, se você tem alguma opinião sobre isso, que também foi algo que a gente já iniciou a semana com essa bomba aí, né? Começamos a semana com isso. Marco, a alegação, né, que o Supremo deu é que ele descumpriu, porque segundo a notificação que foi emitida, né, esqueci o ofício, né, não é ofício não, eu esqueço qual é o termo, enfim, quando foi afirmado que o Bolsonaro receberia prisão domiciliar, a justificativa foi que ele participou dos atos, né, que teve contra Alexandre de Moraes, e existiu uma restrição referente a isso. O que abriu uma brecha para diversos juristas questionarem a legalidade dessa prisão, porque ele não participou efetivamente, entendeu? Vamos colocar que colocaram um áudio dele desejando boa sorte para o Brasil. Ele não está incitando ninguém a ir contra o Alexandre de Moraes ou coisa do tipo. Ele só dentre os áudios que saíram, ele fala, vamos se manter firme, o Brasil precisa de vocês, não era nada que poderia compensar como algo que poderia gerar um motim popular. Então, assim, de fato, depois que ocorreu isso, aí começou a especulação até internacional. O próprio Departamento de Internacional dos Estados Unidos comentou em relação sobre isso, comentou duramente que o Moraes tem extrapolado em cima da questão dos direitos humanos, dos direitos políticos, e ambos reafirmam que, de fato, se continuarem, né, essa especulação contra, né, o Jair Bolsonaro, da própria prisão do Jair Bolsonaro, caminha para algo não democrático, né, que é algo que, inclusive, toda a base aliada do Bolsonaro defende, que a eleição sem o Bolsonaro seria um golpe. De fato, isso abalou bastante o ex-presidente da República, que, inclusive, até o seu filho chegou a passar mal, né? O Carlos veio até desmaiar. O Flávio Bolsonaro foi na CNN falando no canal Absurdo que estamos vivendo momentos de uma ditadura, e o Eduardo também soltou uma frase bem forte, né? Que talvez mesmo que eu não te veja mais, pai, vou lutar pela sua liberdade até o fim. É mais ou menos isso, Alisson. É revoltante. Eu acho, sim, sabe, um dos maiores absurdos aí que aconteceu tá sendo esse processo contra o ex-presidente Jair Bolsonaro. Porque, assim, o Moraes, para começar, e, pô, é cansativo eu falar isso toda semana, pesa a minha consciência, minha cabeça, mas, pô, o Moraes, para começar, ele tinha que estar impedido de julgar o Bolsonaro. Ele deixou claro que o Bolsonaro é rival dele. E não é eu que estou falando, ele falou isso lá no TSE aquela vez. São meus inimigos. Por muito menos, o Sérgio Moro foi considerado suspeito pela Suprema Corte. Perfeito. Por isso que o Lula está hoje na presidência, porque o processo começou do zero, por conta desse vício, e hoje ele está na presidência da República, porque daí voltou, né, a ter os direitos e tudo mais. No caso do Bolsonaro é isso. Eu não estou aqui passando pano, dizendo que ele é santo, tem culpa no cartório, tem que ser analisado, mas assim, o Moraes tinha que ser suspeito. Uma coisa que até o próprio ex-juiz Sérgio Moro defendeu, é o que eu defendo. O processo do Bolsonaro tinha que voltar para a primeira instância.
A começar que ele não tem mais o foro privilegiado, ele não é mais... o Bolsonaro é um ex-presidente, hoje é uma pessoa igual eu, igual a Alisson, uma pessoa comum, não tem um cargo público mais. Então, se ele não é mais isso, ele tinha que estar sendo julgado na primeira instância aí de algum órgão estadual, lá do Rio de Janeiro. Aí vê onde que é o domicílio eleitoral dele hoje, o domicílio dele, que é em Brasília, na verdade. Tinha que ser a primeira instância de Brasília. Então, assim, esse processo tinha que começar do zero, e começando do zero, ele tinha que ser candidato. Eu, sendo muito honesto, vai ter gente que vai criticar ou não, e eu não tenho esse medo, eu defendo um país sem Lula e Bolsonaro. Mas, eu acho que tem muita gente nova entrando aí, o próprio Nicolas é um cara que eu gosto bastante, tem outros tantos na direita aí, mas assim, já que está ali o Bolsonaro como a principal liderança da direita, o Lula é o atual presidente, principal liderança da esquerda, deixa os caras fazer a última dança. Se ganhar, quem ganhar, ganhou, quem perder, perdeu. E não é assim, passando um pano para a lei. Por conta disso. Então, eu acho que o Moraes tinha que ser considerado suspeito. A própria primeira turma, olha o absurdo, ó. Quando o Moraes decretou lá a tornozeleira no Bolsonaro, quem analisou foi a primeira turma, porque é quando, até explicando para vocês que é povo, o Moraes vai lá, toma uma decisão monocrática, depois a primeira turma, né, o STF é dividido em duas turmas, foi lá e validou ou não. A primeira turma foi lá e validou. Quem que validou? Dino, que é considerado também inimigo do cara. O Zanin, advogado do Lula. Então, assim, pessoas ligadas ao cara que é o principal interessado que o Bolsonaro não concorra. Perfeito. Que é o principal interessado que o Bolsonaro se ferre. Então, assim, é um absurdo. E eu não vejo, e aí eu não sei, Alisson, até quero passar essa análise para você, você que é um cara desprendido também, mas, por exemplo, eu não vejo ninguém da ala bolsonarista levando esses pontos que a gente leva aqui. Por quê? Aí que eu quero perguntar para você. É uma impressão minha. Você acha que é por conta da vaza-toga que aquela vez eles foram contra? Hoje, né, eles estão sendo obrigados aí pelo impeachment, mas o próprio Flávio, há um tempo não muito longe, falou, eu sou contra o impeachment do Moraes. Ele falou, não vai resolver nada no país. Tem a questão daquela vez da CPI da lava-toga. E votaram contra. Então, assim, eu não vejo os bolsonaristas falando isso. Será que é porque eles também sempre criticaram a Lava Jato? O que você acha? Marco, porque eu não vejo eles defendendo essa tese da suspeição do Moraes. Você vê? Eu parto do mesmo princípio. Se eu aqui também, principalmente do seguinte. É aquela boa e velha retórica do que você colhe o que planta, né? O Flávio Bolsonaro naquela época que falavam entre da CPI e da toga, ele votou contrário. E o pai dele na época também pediu para que outros aliados votassem contrário à lava-toga. E existe sim, de fato, se você parar para analisar, uma falta de sentimento de uma cobrança maior com o judiciário. Como você mesmo disse, fica muito descarado que quando você joga a decisão para saber se a decisão do Moraes é certa ou errada, na mão da primeira turma, que está basicamente abastecida de aliados do atual governo, do atual presidente da República, do Lula, né? Que é o caso do Dino e do Zanin. Mas o principal que eu também entro num ponto que eu acho que você foi fundamental. Você não vê esse discurso. O discurso hoje da ala da direita, da oposição, se resume a três coisas. Pedir anistia. Não porque eles se importam com as pessoas presas. Talvez um ou outro ele se importe. Mas é porque com a anistia você ganha legalidade para impedir a prisão do Bolsonaro. Basicamente é isso. Porque já que no processo o Bolsonaro é como se fosse o cabeça de um pseudo-golpe, se existisse essa anistia seria uma forma mais fácil para a defesa dele conseguir justificar a sua inocência. Segunda coisa que eles pedem incansavelmente é o impeachment do Moraes. Só que assim, a pessoa parece que eles esquecem que se o Moraes foi cassado hoje ou amanhã, quem vai ter que colocar o próximo ministro ali vai ser o Lula de novo. E você acha que o Lula vai indicar quem? Você acha que o Lula vai chegar e falar, ô Bolsonaro, fala um juiz aí que é alinhado com nossos posicionamentos ideológicos? Não. Você vai colocar mais uma linha auxiliar que o presidente Lula vai colocar. Colocou o Dino, colocou o Zanin, que foi advogado pessoal dele. Quem que vai ser a próxima indicação no lugar do Moraes? Um Gonê? Que é a pessoa o PGR que mandou prender o Bolsonaro? E o terceiro ponto também, que é incansavelmente agora que eles estão utilizando essa pauta, que eu achei, inclusive, de uma certa reflexão, assim, até meio loucura. Não sei se você chegou a ver, que alguns deles estavam pedindo que, se passasse o impeachment do Moraes e a anistia, eles também queriam acabar com o foro privilegiado. Eu acho que sim. Se hoje o Moraes, com o foro privilegiado, e tem todos os abusos, como foi o caso do Daniel Silveira, como foi o caso do Marcos Duval, que o Marco mesmo lembrou. Imagina sem foro privilegiado.
Tipo assim, às vezes eu acho que quem organiza, né, a cabeça por trás da nossa oposição, é minimamente um pouco assim, eu colocaria em xeque a sua qualidade intelectual para ver se você devia continuar seguindo as ordens dele, né? Porque as suas opções de soluções não parecem nada viável, parece que cada vez a solução que eles arrumam é pior do que a passada. Né? É mais ou menos isso. É que no caso do foro, só te explicando, os deputados alegam que se acabar o foro privilegiado, vários políticos poderiam ali ser julgados em primeira instância, inclusive os bolsonaristas, e que o STF usa muito isso para cercear a liberdade dos caras. Só que assim, esses caras têm culpa no cartório, o tribunal dos estados deles vão logo para cima deles. Então também eu defendo, na verdade, o fim do foro privilegiado, pelo fato que para mim ninguém está acima da lei, ninguém é maior que eu, que o Felipeira, que a galera que está aqui, que você... Eu com foro ou sem foro não tenho preocupação. Então, não tô assim, nada. eu sou contra o foro privilegiado, mas eu acho que é uma pauta mais difícil. Alisson, última pauta agora para a gente ir embora, e para o povo também, descansar, nesse fim de noite aí descansar, eu que estou também com a voz meio tensa fazendo aqui, é essa polêmica do dia, né, que foi a possível agressão da Camila Jara ao Nicolas Ferreira. Ontem na sessão, até peço para a produção colocar aí na tela, durante a sessão, vai lá. A Camila Jara... Foi uma agressão ou não? Eu pergunto até para quem está acompanhando aí, eu quero saber. Porque assim, a Camila, obviamente, negou que foi agressão, mas assim, a forma que aparece no vídeo ela, agora, ó, vai aparecer, ó. Dá para ver que foi uma agressão sim, ó. E o que o Nicolas está relatando, que a esquerda, para variar, é fake news. Ele não, pai, não tem como brigar com a imagem. Dá para ver, né? Que ó, a imagem ela meio que bateu no saco assim, dele. O que acontece, né? Tô na pistola do Nicole. Se você analisar bem o que acontece na ação, porque também a justificativa que o pessoal da esquerda usou é que a cadeira derrubou o Nicolas. Repare bem, ó, onde está a cadeira e onde está o braço dela. O braço dela pegou um impulso aqui, ó, e entrou com tudo. Ó. Foi isso, Inclusive, parabéns, Camila. Eu tenho que admirar, porque a Camila, visualmente falando, não parece ser uma pessoa que passe dos 53 quilos, mas tem uma baita força, né? Que levou o nosso querido Nicola... Olha, quase apagou o menino. Ó, na hora da porrada você vê o susto que ele toma. Ó, ele olhou. Ó, olha a porrada, vai vir agora, hein? Ó o pombão sem asa. Sumiu o menino, cara. Ele caiu pra baixo, tiveram que agarrar ele. Nicolas, você também precisa dar uma treinada, né, Nicolas? mas é que parte íntima. Pode tirar a produção, pode tirar. Segundo o que ele disse, é que atacou a parte não, mas aí a gente encostou ali, pô. Se você é desprevenido... Ok. Pô, na hora não tem nem como disfarçar, é o único lugar que a gente não consegue disfarçar. Mas pelo vídeo não parece que bateu na parte íntima, parece que ela deu uma porrada na boca do estômago. Então, o Nicolas tá alegando parte íntima. Eu acho que o Nicolas também tá falando que ela... A Bia Kisses, parte íntima. Pra mim é cotovelada, aquela cotovelada de jogador, sabe? Boquinha do rim, boca do estômago. Mas aí, eu entendo também que dói, pô. Tomar um soco no estômago ali dói. Mas eu acho que o Nicolas vai falar, não, pegou na minha parte íntima, pra também valorizar o passe, porque ele apagou. Mas independente disso, Alisson... Agressão e cassação de mandado. Conselho de ética e cassação. Você defende estar em cassação? Não é você defende, é o que está na Constituição. O regulamento é simples. O Glauber Braga foi cassado porque ele empurrou o menino da MBL. Chutou o menino da MBL. Ontem também, mais cedo, o Paulo Belinski, lá do Paraná, e deu uma meio que enforcadinha no Guga Noblar, porque o Guga Noblar falou que ele é agressor e ele perdeu a mão. Agora, a Camila Jara dá cotovelada na boca do estômago aí do Nicolas Ou Ferreira. no saco. Ou no saco. Coloca aí pra mim falando cotovelada. Ô, Nicolas, você também já tá querendo agregar muito, muita mal. Pra mim, os três têm que ser o mesmo destino, cassação e sem conversa. Porque se um parlamentar, um congressista desse país, que a gente como pessoa, a gente como morador, a gente como cidadão, imagina que minimamente vocês têm algum tipo de ética, né? Algum tipo de respeito pelas instituições, e vocês estão se agredindo assim por conta de pergunta, ou de comentário, ou de comemoração do adversário. Eu acho que, infelizmente, o Brasil tem descambado por uma desqualidade muito grande dos nossos parlamentares, né? Agora os parlamentares entraram nessa nova linha de MMA. E eu recomendaria, assim, tem aquele Fight Music Show, né? Que sempre pega celebridade. Depois dessa cotovelada da Camila, eu acho que a Camila tá apta aí para enfrentar uma outra atleta, mas não tá mais apta para ser uma parlamentar. Caramba, o Alisson que tá falando, não é nem o cara considerado extremista aqui da roda, mas é isso, porque é o seguinte, tá lá no Código de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara o seguinte,
agressão, qualquer tipo de perturbação ao outro colega parlamentar, cassação. E a Camila perdeu a mão, agrediu o Nicolas. Ah, mas que é o que a esquerda também está falando. Ah, mas ela só encostou, ele valorizou. Mas só de você fazer assim, já é uma agressão. Se o cara se sentiu agredido... Agressão não é medida, né? Não é medida. Não é sobre... Ah, mas ele é homem. Mas o Código de Ética, repito, o Código de Ética e Decoro Parlamentar é claro, sobre agressão. Lá eles não estão falando a força que tem que ser, se é uma mulher agredindo um homem, se a pessoa tem 50 quilos, igual ela alegou que tem 49 quilos, 1,60 m, não está vendo idade, não está vendo tamanho. O pó também é baixinho. Não está vendo, exato, não está vendo nada. O Código de Ética e Decoro Parlamentar é claro. Perfeito. Agrediu? Cassação. Então, cartão vermelho. Tem até nas redes sociais aí, lá do contribuinte, a gente subiu um artigo lá, eu que escrevi esse artigo, pedindo que a Camila Jara tenha o mesmo destino do Glauber Braga. E acho que é isso, não tem conversa. Ela errou. Errar todo mundo pede desculpa, tá tudo certo, mas o seu mandato você tem que perder. Realmente, concordo com Porque um parlamentar tem que dar exemplo. Eu sei que eu estou falando de um Brasil onde aquele congresso não é um circo. Vamos falar a mesma verdade, é um circo. É um circo que acontece. Cada vez eu, o Alisson, você que está aí do outro lado, vê estarrecido as coisas que acontecem lá. E esse episódio da Camila e do Nicolas é só mais um desses episódios aí baixos, é baixaria. Nem em lugar nenhum você vê isso, Alisson. Nem na zona a gente vê tanta baixaria igual na Câmara Federal. E olha que disso eu entendo, eu sou solteiro, eu posso falar isso agora. Não tem problema, entendeu? Disso eu entendo. Perfeito. Lá não é, lá as mulheres são respeitosas. Realmente, não acontece isso não é verdade, Alisson? Concordo plenamente, Marco. E além disso, eu acho que assim, como você mesmo disse, se está no regulamento, está no regulamento, entendeu? Errar uma vez é humano. Mas lá naquele lugar lá, é assim ou não? Errar 2 vezes já é o Abel Ferreira, né, Abel Ferreira? Aí Corinthians. Mas assim, isso lá é assim. Não, lá é muito um ambiente respeitoso, um lugar do lar. Mas assim, para finalizar meu comentário referente a isso, Marco, eu concordo plenamente. Eu acho que quando você extrapola o regulamento, né, quando você viola as 4 linhas você agrediu o seu parceiro de... Se eu agredi o nosso amigo Diego, ou o Felipeira, ou o nosso outro Felipe da câmera... Olha lá, tá passando a tela de novo. Olha lá na câmera, só pra encerrar. olho no lance. Foi cotovelado. Ó, a mão dela tá no celular. Se liga. Ó, lá, pode ir. Ó, ela jogou pra cima aqui, ó. Cotovelado. É verdade, cotovelado. Eu tô falando pra vocês, ó. O Nicolas tá querendo valorizar. Pegou no meu saco. Pegou nada não, Nicolas. Você que tá mole. Tomou cotovelado e caiu. E a Camila, parabéns, né, Camila? Errado pela sua atitude, mas pô, direito tá em dia. Exatamente isso. Então, pessoal, isso não tem conversa. Eu defendi a Camila em outras tentativas aí que tentaram caçar o mandato dela por um outro negócio. Assim como eu defendi o Rafael Tavares e defenderia de novo você, Camila, naquele episódio lá, porque o que é certo é certo. Agora, se você não concorda, se o Glauber Braga também é outro, aí vão falar, eu já estou até vendo, vão começar a utilizar que estão perseguindo a esquerda, que as pessoas que são militantes, ativistas ali na esquerda, os deputados, né, mais ativos assim nessa questão ideológica estão sendo perseguidos, mas agrediram. Incrivelmente. O Nicolas, para quem não gosta do Nicolas, está acompanhando aqui, para mim é meu futuro presidente. Mas assim, quem não gosta, eu até entendo, porque se você não concorda com o lado que ele tá, ele é um cara chato mesmo. Um cara chato. Esse chato dentro do jogo. Mas ele não agride ninguém. Perfeito. Ele provoca. Na própria esquerda tem um cara hoje aí que tá voltando a ganhar corpo. Pra você ver como que é, o próprio Lindbergh. O Lindbergh é um dos caras chatos da esquerda hoje. O cara tá ali em todo debate, tá provocando. Então, você tem que jogar dentro das 4 linhas. Você tem que jogar ali com o regimento debaixo do braço. Esse tipo de agressão não pode ser tolerado. Então, para encerrar, lamento, Camila, mas se a Câmara realmente for séria, tem que seguir o mesmo rito que seguiu com o Glauber Braga, porque por muito menos, para mim, a agressão do Glauber Braga, aqui eu não estou justificando que a agressão que é maior ou pior, só que o dela foi com um colega parlamentar, sem o cara estar provocando, o cara estava batendo palma. Aí muita gente está alegando que ele estava assim, o cara estava batendo palma, estava um tumulto danado ali atrás do Hugo Mota. No caso do Glauber Braga, lá, ele estava batendo palma, e estão falando que ele jogou o ombro. Agora, assim, no caso do Glauber Braga, Alisson,
Ele foi provocado, que também não justifica, mas o cara do MBL foi lá encher o saco dele. Então, mas a Camila, pra mim, é pior por conta disso. O cara não provocou ela. Não, por exemplo... Se provocou antes, que ela de certo vai querer alegar. Mas isso faz mais. Daí na Câmara é isso. Então ela não tem que ser deputada, Sim, né? senão o Edilson Capetinho não poderia nem bater balãozinho aquela vez contra o Palmeiras, né? 2x0 pra nós. Mas agora, assim, sério mesmo, voltando, Maicon, eu não defendo. Eu acho que a Camila perdeu a mão, claramente no vídeo ela se exaltou. Outro cara que também eu colocaria nesse mesmo balaio do Glauber Braga é o Belinski lá do Paraná, que também ficou nervosinho e quis enforcar o Guga Noblar, né? Então, assim, eu acho que os parlamentares estão um pouco exaltados no Brasil e eu acho que vocês deviam largar essa ideia de ser congressista e partir para outra área, né? Porque, aparentemente, vocês não estão com um emocional muito bom para isso, Maicon. É isso, galera. Ó, vamos se despedir aqui. Antes de me despedir, minha última mensagem para vocês é o seguinte: boa noite, agradecer aí por vocês estarem acompanhando até agora. E fora Moraes, cadeia no Moraes, impeachment no Moraes. Enquanto eu estiver livre, eu vou defender isso. Para mim não é só impeachment, para mim é impeachment e cadeia. Impeachment e cadeia no Alexandre de Moraes. Isso daí é a minha opinião. E é isso, agradecer aí a todos que estão acompanhando a gente até agora. Na semana que vem a gente está de volta. Lembrando, Alisson, fala para eles aí das novidades da semana que vem. Verdade, pessoal. Vocês estão acompanhando a gente agora. Na próxima semana, a gente aqui da Contribute TV, pelo canal nosso também, do Vai voltar ao futebol. TV, a gente vai voltar com o futebol. E a gente vai transmitir naquela boa e velha resenha a Sul-Americana e a Libertadores. Então você é torcedor do Fortaleza, do São Paulo, do Mengão, do Verdão. Tem mais algum brasileiro? Inter? Botafogo. Fiquem com a gente, acompanhem que agora é só alegria. E eu vou estar como representante direto de vocês, torcedores do Leão do PC. Exatamente. Ó, na terça-feira, né, vai ter 2 transmissões aí. Já vai começar, já coloca na agenda aí. Fortaleza, 6 horas da tarde e o do São Paulo, 8h30. No do Fortaleza, a gente está com o time, o Alisson vai estar sempre. O Felipeira vai estar na narração, ó. A gente vai ter a honra aí do Felipeira, na Fair Play TV, do Fair Play Tube, narrando pra gente, ele que é um cara que narra pra muita gente aí. Vai estar com a gente na terça-feira, na quarta-feira Magrão. E na quinta-feira a gente ainda tá vendo o time aí, mas pra cobrir a torcida do Palmeiras, porque a ideia nossa é a seguinte: além de levar alegria, leveza, prêmios e fazer uma transmissão pra vocês aí com feras, a nossa ideia mais do que nunca também é, além de tudo isso, levar comentaristas, mas também que vão torcer pro time de vocês, Perfeito. né? Pra gente trazer também essas torcidas aí. Com certeza. Esse é o nosso intuito. Então, na do Fortaleza, eu vou ser Fortaleza porque, para começar, é tricolor, né? Tricolor do Nordeste. É o time que o nosso Rogério Ceni, nosso ídolo lá no São Paulo, já treinou. Mais tarde, às 8h30, vai ter uma resenha que eu também vou estar, que é o São Paulo, né? E na quarta-feira, Flamengo vai estar com o Mestre Fortaleza. Na quinta, talvez a gente vai ter aí, e aí eu quero falar do Fortaleza, do Botafogo, talvez o Gilson aí. Olha aí. Felipeira é amigo dele, o Alisson é primo, estão trabalhando para trazer o Gilson, que vai estar aqui na cidade. Já pensou o Gilson? O Gilson que é simplesmente o homem que marcou o 1000º gol do Botafogo. Exatamente. E campeão. E primo, é seu primo de primeiro ou segundo grau? Não, ele era casado com a minha prima Vânia. Aí, veio, infelizmente, a falecer. Mas é isso, então, pessoal. é o Gilson. E também na transmissão do Fortaleza estará conosco aí o Luan Rodrigues. O homem que ele que é o nosso Ney aí, ele que é o nosso Ney aí de Campo Grande. Ney Pantaneiro. E que também bateu um papo com o Felipeira aí, quem quiser acompanhar, vai lá, que foi uma resenha bacana demais aí. Na terça-feira, né, Felipe? Foi na terça que ele fez a resenha, tá lá no canal do Fair Play TV, Fair Play Tube, acompanha lá e ele vai estar conosco comentando, ó. Então, estamos com uma equipe boa aí. E é isso, agradecer a todos, a todas, aqui não tem todes. Até semana que vem. Um beijo do gordo para todos vocês. Boa,